Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E aqui no canal nós nos dedicamos a estudar temas que nos ajudam no nosso autodesenvolvimento, que nos ajudam a ter uma vida com mais graça e leveza aqui no momento presente na nossa existência. Para isso, nós recorremos aos livros dos mestres, ao Ho'oponopono e a todas essas ferramentas que estão aí disponíveis para nos auxiliar. E no vídeo de hoje eu vou partilhar mais uma história, mais um caos que trouxe muitos insights para mim, que eu me recordei dessa situação. E é uma situação muito rica, muito valiosa, e se puder ajudar pelo menos uma pessoa, eu acho que já vai ter cumprido a finalidade, porque essa situação trouxe muita clareza para mim, muitos insights. Então eu já vou falar aqui qual foi a pergunta, o problema que essa pessoa trouxe para o nosso grupo de estudo, trouxe ali para a nossa vivência. E que me provocou, assim, muitas reflexões. Bom, a pessoa, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, ela quer aposentar-se, mas não é qualquer aposentadoria. Essa pessoa, ela já pratica o Ho'oponopono, ela já se dedica aos estudos de autoconhecimento há algum tempo. E ela tem uma boa condição de vida, uma boa renda, e ela deseja aposentar-se mais cedo. Ela entende que não gostaria de esperar até a data prevista na nossa legislação para se aposentar, e também ela não gostaria de se aposentar com o salário que é pago pela nossa previdência, que é do INSS. E ela, a partir dessa situação, passou a buscar soluções para ter uma renda mais elevada, de forma que possa viabilizar essa saída dela do mercado de trabalho para se aposentar mais cedo, digamos assim. E ela já praticava o Ho'oponopono e já vinha pedindo inspirações nesse sentido. Até que um certo dia, ela se deparou com os ensinamentos do Bob Proctor, especificamente com a seguinte frase: eu ganho dinheiro de múltiplas fontes o tempo inteiro e cada vez mais. Bom, ela se deparou com essa afirmação do Bob Proctor. Bob Proctor, ele ficou conhecido pelas suas técnicas de reprogramação mental, tem vários livros editados, é um best-seller, um autor americano. Imagino que muitos de vocês que estão nesse caminho de autoconhecimento já tenham se deparado com algum material dele. Bom, o que essa pessoa começou a fazer? Seguiu ali a vida praticando o Ho'oponopono diariamente e passou a incluir esta afirmação antes de dormir e quando acordava. Mas ficou tranquila, ficou assim com a sensação de não, na hora certa eu vou receber uma luz, uma inspiração de um negócio, de alguma coisa que vai me ajudar nesse meu sonho de ter essa aposentadoria mais cedo. Não se angustiou com essa situação. Passados aproximadamente uns 2 meses, ela se deparou com essas aulas que a gente está vendo muito hoje em dia, de educação financeira. E tomou conhecimento sobre bolsa de valores, sobre esse mundo que é o mercado financeiro, o mercado de investimentos, e passou a se dedicar, ficou encantada, ficou apaixonada com essas informações, com essas novas possibilidades de ganhos que esse caminho nos revela. E passou a se dedicar muito, a estudar muito no primeiro momento como funcionava. E só depois, quando ela se sentiu segura, ela começou a dar uns passinhos ali de fazer pequenos investimentos com a renda ali que sobrava do orçamento dela.
Diante disso, ela começou a ter ganhos, né? Começou a ver que estava funcionando ali as regras que ela aprendia de mercado financeiro, as estratégias que ela estava adotando, nisso seguindo a vida normalmente, como uma pessoa comum, né? Trabalhando, ela é uma profissional da área de saúde, trabalhando, poupando, praticando Ho'oponopono, estudando Bob Proctor e outras coisas que ela estuda, e começou a ver que os ganhos financeiros dela começaram a aumentar com essa estratégia que ela estava adotando, ficou super feliz. E aí, o que ela fez? Ela fez o que acho que todo mundo faz, né, no autoconhecimento, quando sente ali que saiu da caverna, né, daquele texto de filosofia do mito da caverna de Platão. Quando a gente sai da caverna, quando a gente encontra um tesouro, o que a gente faz? A gente, né, acho que todo mundo aqui passou por isso, teve aquele momento de querer sair falando para todo mundo da família de Ho'oponopono ou de outra ferramenta que se beneficiou, querendo sair e converter todo mundo ali. O que ela fez? Ela foi contar para os pais, né? Falar especialmente para o pai, né? E para os irmãos: olha, eu descobri aqui um negócio maravilhoso que vai resolver aqui todos os meus problemas, né? Foi apresentar o mercado financeiro para o pai. E foi aí, minha gente, que começou o problema. E eu vou relatar aqui a situação, mas vocês vão ver de uma forma bem evidente a quantidade de crença que a gente pode identificar, que na verdade crenças nada mais são do que memórias. Então, como é a situação do outro, a gente tem aquele distanciamento para fazer um excelente estudo de caso. Lembrando que aqui não é nenhum julgamento, é apenas um estudo de caso para que cada um de nós possa recolher ali as lições que são pertinentes. E outra coisa que é bem importante a gente notar é que, assim, cada pessoa enfrenta um tipo de desafio na jornada. Então, o desafio dessa personagem aqui de hoje, dessa nossa amiga de hoje, ela tem um sonho de se aposentar mais cedo e se dedicar a outros projetos. E ela quer uma forma legítima, uma forma honrada, uma forma honesta de viabilizar esse sonho nessa dimensão o quanto antes. Outra pessoa tem outro tipo de desafio, outro tipo de problema. Talvez outra pessoa está buscando recuperar a sua saúde, outra pessoa pode estar tendo um desafio no trabalho, um desafio na empresa. Mas voltando aqui ao caso dela, eu estou falando isso só para a gente não cair naquele julgamento de que esse seria um problema menor, de que esse seria um problema supérfluo. Lembrando também, outro aspecto importante do cenário que eu trago aqui hoje é que, por mais que apareça ali o desejo da aposentadoria, a gente vê também como ele toca no dinheiro, que é um assunto bem sensível na nossa sociedade. Então, como eu disse para vocês, foram aqui que começaram os problemas. Por quê? Porque o pai, nas palavras dela, né? Ela falou: o meu pai brigou comigo porque eu fiz investimento. O meu pai não deixou. E ela é uma pessoa adulta, bem colocada profissionalmente, uma pessoa inclusive casada. E veja como a opinião de pai e mãe tem aquele peso. E se a gente não cuidar, a gente muitas vezes confunde e fica paralisado, que foi justamente o que aconteceu com ela. Ela chegou pedindo ajuda, por quê? Porque ela se sentia paralisada, ela não conseguia mais dar andamento no plano dela, né, de ter mais ganhos financeiros. Ela disse que quando começava a fazer o Ho'oponopono, se via ali numa cena, ela disse que se enxergava quase que como uma criancinha ali, uma adolescente, era a figura que aparecia para ela, era dela mais jovem, de uma menininha, parada com um bolo de dinheiro na mão, como se tivesse quase que desobedecendo os pais. Então, quais eram as memórias que apareceram?
O pai falou que investimento é só aquilo que é feito no banco. Por sua vez, ela estava fazendo investimentos em ações que acontecem na bolsa de valores. O pai também, ali na conversa ali com ela, falou que ele tinha medo que ela sofresse prejuízos por conta de uma situação histórica que aconteceu no nosso país na década de 90. Talvez aqui muitos se recordem de um ex-presidente que nós tivemos, o ex-presidente Fernando Collor, que teve um plano econômico bastante desastroso, trazendo prejuízos para muitas famílias. Isso foi um momento desafiador na nossa história econômica que gerou um trauma, um impacto. Isso ficou gravado na mente do pai dela, ficou cristalizada essa informação. E provavelmente, em algum nível, também ficou cristalizado essa informação em muitos de nós, de alguma forma. E nela, como que apareceu essa informação? Ela não conseguiu mais dar andamento no plano dela. Ela falou que ficou paralisada, que não conseguia mais fazer os investimentos. Então, eu não estou afirmando aqui que esse é o motivo dela ter ficado paralisada, mas certamente, né? Como o Dr. Hughley fala, que quando a gente tem um problema, a gente faz parte, a gente compartilha memórias. O pai verbalizou para ela que tinha medo e a partir daquele momento ela ficou empacada, não conseguiu mais fazer o plano dela. É possível que ela também trouxesse em algum nível algum tipo de memória dessa situação. O pai também falou para ela, né? Tá, mas e agora? Daqui a pouco você vai conseguir esse montante, você vai aposentar e vai fazer o quê? Vai viver de renda agora? Você é uma doutora. Então, veja outra informação, né, que traz ali da família, né? Viver de renda parece que não é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa socialmente aceita. Então, o Ho'oponopono, essas práticas, elas nos ajudam a gente identificar o que é nosso e o que é nossa memória ancestral, o que é nosso, o que é memória do coletivo, o que é o nosso sonho, o que é o sonho do outro, né? Para ela faz mais sentido ter uma aposentadoria mais precoce. Talvez na família dela seja um pouco vergonhoso a pessoa deixar de trabalhar muito cedo. Então, eu estou, né, trazendo essa história aqui para vocês verem assim, como a sutileza da crença, como a memória vai provocando eventos na nossa vida e às vezes até nos conduzem a tomar decisões que não são as decisões que o nosso eu superior estava nos conduzindo, né? E aqui invocando os ensinamentos dos Abraham Hicks, né? Não era a nossa bússola interna que está nos conduzindo para aquela situação, são as memórias, e no caso as memórias da nossa família, que tem um peso muito grande para a gente. A gente chega ao ponto de confundir quase que como uma desobediência mesmo, né? Quase que como eu estivesse sendo uma criança mal criada com meu pai e com a minha mãe. Mas o que é importante a gente lembrar aqui agora nós somos adultos. A gente não precisa mais que o nosso pai e a nossa mãe decidam por nós. Isso era muito importante quando a gente estava na tenridade, quando a gente era criança, quando a gente ainda não sabia, não tinha a maturidade para tomar as decisões nessa dimensão. Então, a gente precisava de um cuidador, do pai, da mãe, de um responsável. É importante agora que a gente não confunda isso, né, com honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, a gente sempre vai honrar, sempre vai respeitar. E são coisas diferentes. Outra coisa que é importante pontuar é que, assim, o fato do nosso pai e a nossa mãe terem autoridade, né, na nossa vida, né, autoridade espiritual como genitores, como seres que nos trouxeram a vida, não os tornam um expert
Por exemplo, no caso dela aqui, em investimentos financeiros. No caso dela, inclusive, o pai dela não tem conhecimento algum, nem é dessa área. Então, assim, é importante a gente parar e respirar e colocar as informações nos locais corretos. E esse detalhamento que a gente está fazendo aqui, esse estudo, ele só traz assim uma riqueza a mais para que eu quero mostrar para vocês assim como a crença se grava no sistema. Mas nada disso é necessário para transmutar. O Ho'oponopono já está fazendo o trabalho de transmutação. A prática do Ho'oponopono já está fazendo a limpeza, já está corrigindo a situação. Nesse caso, essa pessoa quis buscar uma ajuda a mais, porque se via ali aflita em não conseguir dar continuidade no plano dela. Tanto é que depois ela foi sentindo alívio. No caso dela, ela se socorreu a outras ferramentas, no caso a constelação familiar, e ela quis buscar mais essa ferramenta para ajudar, mas ela poderia tranquilamente continuar apenas com a prática do Ho'oponopono, que certamente ela ia conseguir se resolver essa situação. A gente não pode afirmar em quanto tempo ela resolveria e qual solução seria, porque a gente não sabe qual é a solução que o Ho'oponopono vai trazer. Mas que a limpeza está sendo feita, isso a gente pode afirmar com certeza. Ela também optou por recorrer à técnica da constelação familiar, porque essa situação que ela trouxe, a figura do pai e da mãe tinham bastante peso nas decisões que ela estava tomando. Ela chegou a verbalizar que ela falou a seguinte frase: "O meu pai não quer que eu deixe de atender". Então, você veja que havia um conflito entre o desejo dela, que era alcançar a aposentadoria precoce, viver de renda, se dedicar a outros projetos, e o desejo da mãe. E só aqui a título de complemento aqui do nosso estudo, eu não sou consteladora, mas é um tema que eu gosto muito de estudar porque traz muitas informações que nos ajudam no nosso processo de autoconhecimento, o papel do pai e da mãe. O pai, ele tem o papel, a figura paterna é importante na nossa formação, seja o pai biológico, ou o pai que criou, ou o pai, aquela figura masculina que foi o nosso tutor. O pai é aquela pessoa que nos encoraja, que nos leva para a vida, que nos faz ter a ação, que nos faz caminhar em direção ao crescimento, ao progresso. Talvez por isso essa paralisia dela, de não conseguir, essa imobilização, ela não conseguia mais tomar as atitudes, ela não conseguia mais ir para frente neste empreendimento. E a mãe é a nossa primeira noção de casa aqui nesse planeta, a nossa primeira noção de abrigo, o nosso primeiro lar é no ventre de uma mulher, é no ventre de uma mãe. Então, a mãe tem essa função de nutrição, de nutridora. Então, a constelação, eu acho que ajudou bastante a acelerar o processo dela. Outro fato que merece atenção aqui nessa história de hoje é que quando ela foi começar a narrativa dos motivos dela de não precisaria apresentar motivo algum, Como diz o Abraham Hicks, basta o seu desejo. Mas ela começou a apresentar como os motivos para buscar uma aposentadoria mais cedo. Ela começou assim: eu sou uma pessoa que eu gosto muito do dinheiro e eu gosto de ganhar dinheiro. E eu acho que eu fiquei uma pessoa um pouco cara. E ela falou alguma coisa como se eu acredito que a gente tem uma só vida, então eu quero comer uma comida muito boa, uma comida que eu gosto, não importa quanto custa. Eu quero conhecer o lugar tal e eu quero ter uma experiência ótima. E uma das falas que ela disse que o pai dela, reportou a ela foi: você não precisa de mais dinheiro, você já ganha muito bem. O que você ganha já está suficiente.
E ele também falou alguma coisa assim: a pessoa não precisa de muito para viver. E aí, isso me traz algumas perguntas, né? O que é não precisar de muito para viver? Quem vai dizer o quanto cada um precisa, né? E para custear os sonhos ali que ela estava enumerando, exige algum orçamento, ou dela ou de terceiro. No caso, ela acreditava que era ela mesma que teria que providenciar esse dinheiro. Mas, enfim, eu estou fazendo essas perguntas aqui só para vocês verem que como a gente está muito misturado com o inconsciente do outro, com o inconsciente coletivo, e como a gente está muito também misturado nos emaranhados da nossa família. Por isso a importância das práticas, né, da limpeza e das práticas de autoconhecimento. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa situação que eu relatei aqui hoje foi que algumas, embora ela estivesse pedindo ajuda para resolver esse problema, para mim ficou bastante evidente que algumas coisas dentro dela estavam muito bem resolvidas. E como me deu força enxergar isso nela, então acho que talvez ajude alguém que também, né, não tenha pensado nisso. Ela começou falando, eu gosto muito do dinheiro e eu gosto de ganhar dinheiro. Quantos de nós, né, tem essa firmeza, essa coragem, essa paz de espírito, de olhar no espelho, né, e dizer para si mesmo isso, né? Ter isso resolvido, que isso é uma coisa que te agrada, isso é uma coisa da qual você gosta, né? Quantos de nós, talvez ainda inconscientemente, ainda ache errado gostar de dinheiro ou gostar de ganhar dinheiro? E o fato, né, como ela colocou aqui, o fato de ser uma pessoa dedicada, de trabalhar bastante, de fazer hora extra, também ela ainda tem outras paixões, né? Ela ainda tem outros projetos. Então, muitas vezes, socialmente, é esperado que a gente trabalhe e lá na frente, né, com uma idade mais avançada, aí sim eu vou poder fazer o que eu gosto. Aí sim eu vou poder me dedicar ao que eu quero. E às vezes, você mais jovem, tentando viabilizar esse sonho, você é mal interpretado ou reprimido ou até rechaçado ou taxado como errado, mesmo ali entre os seus. Então, às vezes vai exigir de nós uma postura de firmeza e coragem. Lembrando que essas resoluções a gente toma internamente. A gente não precisa sair gritando para o mundo, né? Gritando para a família que gosta de dinheiro, que está tomando alguma resolução nesse sentido, porque a maioria das pessoas não vai compreender, às vezes vai falar uma coisa desagradável que vai te dar até talvez mais trabalho de se manter no foco. De se manter no foco da sua resolução, da sua atitude inspirada, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ela passou a sentir, em certa altura da vida, um desejo de se aposentar mais cedo para se dedicar a outros sonhos, a outras paixões, e passou a pedir ao divino, ao universo, inspirações do que ela poderia fazer. Como praticante do Ho'oponopono, num certo momento, passou a praticar Bob Proctor e teve, assim, ela conta que quando se deparou com os ensinamentos da Bolsa de Valores, e isso eu achei, assim, a cereja do bolo. Quando ela se deparou com os estudos ali das aplicações financeiras, no caso dela, ela entende que a grande saída ali é o investimento em ações. Quando ela se deparou com isso,
ela disse que é como se tivesse caído uma ficha, assim, ela disse que sentiu um bálsamo esquentar o corpo dela, como se ela tivesse, assim, sendo liberta de uma escravidão, porque ela disse que se encaixava perfeitamente na frase do Bob Proctor, que era: eu ganho dinheiro de múltiplas fontes o tempo inteiro, cada vez mais. E como que essa opção de ganhos se manifestou? Eu ganho dinheiro de múltiplas fontes. Ela já ganhava o dinheiro, né, do trabalho dela, e agora ela ia ter uma outra fonte. Na verdade, ela ia ter múltiplas fontes, porque ela, nas ações, são várias empresas da qual ela compra os títulos, faz os investimentos. Então, assim, além do trabalho dela, além da fonte de renda que provém do braço, ela passaria a ter mais múltiplas fontes o tempo inteiro. Ou seja, ela trabalha lá as 8 horas dela durante o dia, às vezes faz hora extra. À noite, as ações também estão rendendo. À noite ela não está trabalhando, ela está em repouso, ela está dormindo e as ações estão rendendo. Então, ela está tendo outra fonte de renda o tempo inteiro. Cada vez mais, que é o finalzinho da frase, por que cada vez mais? Porque cada vez que ela compra as ações, ela recebia, né, algum retorno financeiro, que no mercado de ações se chama dividendos. Então, quando ela recebia esses dividendos, ela fazia novos investimentos, que por sua vez proporcionam ganhos cada vez maiores, ganhos exponenciais. Isso não é da noite para o dia, isso não é milagre, isso tem uma forma de fazer. Não sou especialista no assunto, mas é só para dizer para vocês que é uma coisa honesta, prevista em lei, enfim, é uma ferramenta. Então, ela encontrou uma solução, ela pediu para o universo uma solução, ela encontrou uma solução, ela teve a ideia inspirada. E uma coisa muito importante, ela dizia que sentia a alegria. Ela disse assim que em nenhum momento teve dúvida. Ela disse que começou de uma maneira pequena porque ela não dominava o funcionamento. Mas depois dos estudos ali, ela começou a sentir segurança. Só quando ela viu que funcionava, né, que ela já estava assim dominando ali minimamente a técnica, que ela foi contar para a família, que foi quando começaram os problemas. Mas que no fundo a gente nem pode dizer assim que não teve ganho, porque a partir dessa situação toda, ela pôde fazer a limpeza dessas memórias que ela nem sabia que carregava, né? Talvez, assim, daqui a um tempo, ela tenha até ainda outros ganhos ou outras fontes de renda, outras coisas boas aconteçam, porque essa situação, de certa forma, proporcionou a ela entrar em contato com essas memórias aqui, e essas foram as que, certamente, ela deve ter identificado outras nos dias subsequentes ou, né, com o passar do tempo, mas, assim, essas foram algumas das memórias ali que ela identificou no primeiro momento, né, o medo que vinha do pai, ela ficar paralisada. Então, reparem que essa história aqui de hoje tem todos os elementos do nosso estudo. Tem a prática do Ho'oponopono, tem a ação inspirada que os Abraham Hicks batem tanto nessa tecla, que a gente aguarde o momento de ter a ação inspirada, porque é a ação inspirada que nos leva à solução perfeita. E teve também a decisão dela, né? Teve a escolha dela. Tem também outro elemento que os Abraham Hicks sempre nos recordam, que é a alegria. Eles sempre nos recordam que a ação inspirada, ela vem acompanhada de alegria, de leveza. Veja que naquele primeiro momento ela estudava, né? Estudava matemática, assuntos financeiros com alegria. Isso é outro sinal da ação inspirada. E eu senti de trazer essa história para vocês, porque ela tem muitos elementos delicados da gente trabalhar na nossa vida cotidiana, na nossa sociedade. Ela tem a autoridade de pai e mãe, ela tem o peso
da opinião, do conselho, da família. Ela tem o nosso desejo de liberdade, os nossos sonhos, né? Que às vezes podem estar em conflitos com os sonhos, os desejos da nossa família. E ela tem o elemento dinheiro, que é um ponto muito sensível aqui na nossa cultura e muitas vezes é mal compreendido. Então eu acho que é um tema que nos proporciona um estudo bem rico. Bom, meus amigos, eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, acho que eu acabei detalhando demais. Eu espero que possa ajudar alguém, porque é uma situação que trouxe ensinamentos, né, valiosos para mim. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima.